No vídeo de hoje a gente vai discutir, quando tu for comprar um carro, qual é a diferença entre financiamento e o tal de leasing, que eles chamam aqui, o que é o prós e contras de cada um e o qual faz mais sentido financeiramente, digamos assim, né? Fala pessoal, no vídeo de hoje, igual eu falei, a gente vai comparar financing e leasing, que são dois tipos diferentes, duas formas diferentes de comprar um carro aqui no Canadá. E como a gente acabou de comprar um carro umas 2-3 semanas atrás, é o momento perfeito para falar qual foi a nossa lógica, o porquê a gente escolheu fazer um financiamento ao invés de leasing e comparar tudo, porque como a gente já fez a pesquisa, nada custa passar aqui num vídeo, tentar fazer aqueles vídeos bem completos, mas também direto ao ponto, para mostrar qual que vale mais a pena dependendo da tua situação. Primeira coisa que vale ressaltar que todo o raciocínio lógico, digamos assim, que a gente fez, é mais baseado no nosso próprio lifestyle, né? Nossa maneira, quantos quilômetros a gente dirige, e isso pode depender. A maioria dos casos vai ser a mesma coisa do que eu vou passar aqui, mas vão ter alguns casos específicos que talvez mude um pouco a equação, digamos assim, e o teu custo fique mais barato numa das formas ou mais caro em outra forma. O foco principal desse vídeo vai ser mais em carros novos, até porque eu vou usar todas as informações e dados que eu vou usar aqui vai ser do modelo que a gente comprou, da Kia ou Kia Seltos, até para poder comparar. Foi o nosso caso, então nada melhor do que usar ele mesmo para mostrar aqui para vocês. Então eu até pretendo fazer um vídeo sobre carros usados, até porque eu trabalho numa empresa de carros usados. Então, isso vai vir em seguida, provavelmente nas próximas semanas aí, mas nesse caso é um carro novo. Então, o que significa que vai ter uma depreciação bem mais forte, mesmo a gente estando num período que tá meio doido assim, né? Não é a mesma coisa que historicamente de os carros depreciarem demais. Hoje, por causa de todo o coronavírus, essa coisa de supply chain e tudo mais, até tem uns carros se valorizando, mas isso não pode contar. Uma coisa eu acho mais fora da curva, digamos assim. Mas normalmente os carros eles se desvalorizam bastante. Igual uma coisa que o Dave Ramsey, que é um cara de finanças pessoais aqui nos Estados Unidos, que é bem famoso, ele fala, né? Se tem roda e motor, vai se desvalorizar. E é mais ou menos esse caso aqui também, né? Um carro novo, ele, querendo ou não, vai se desvalorizar bastante ao longo principalmente nos primeiros anos, né? Tendo tudo isso em mente, o que seria o tal do leasing, que é a maneira mais diferente, né? Porque o financiamento é igual no Brasil. Tu tem um financiamento, tu vai pagar ali, tu vai pegar um empréstimo do banco, né? E tu vai pagar tuas parcelas no final acabar, daqui a pouco tu parcelou em 4 anos, 3 anos, 2 anos, não importa muito, né? Depois, quando tu acabar teus pagamentos, o carro é teu e acabou. É a mesma forma que acontece no Brasil. Mas pro leasing é um pouco diferente. Eu não sei se no Brasil tem, para te falar a verdade, talvez até tenha. Mas aqui como é que funciona? Basicamente, tu paga o preço de usar o carro. É um pouco meio estranho e meio complicado de explicar, mas basicamente tu vai pagar um valor bem menor do que o financiamento seria, como se tu estivesse pagando pelo direito, bem alugando mesmo o carro, assim, sabe? Pagando o direito de usar o carro e depois de 3, 4 anos, tu vai ter um valor final, que normalmente eles chamam de buyout ou end price, também pode ser uma outra terminologia, mas que se tu quiser ficar com aquele carro que tu tá pagando leasing durante 3 anos, 4 anos, não sei, tu tem que pagar mais um valor em cima disso. Um dos maiores pontos, talvez eu até diria o único ponto positivo de leasing, é que o teu pagamento mensal ele é muito mais affordable, igual eles falam aqui, né? Ou que tu consegue pagar ele muito mais fácil, porque normalmente vamos supor, 50%, 60% só do valor de financiamento. Então, nesse caso aqui, um financiamento ficaria quase $800 e um leasing fica quase $400. Então, quase metade do preço, entendeu? Mas, como eu vou mostrar agora, como primeiro passo, a matemática por trás de tudo isso,
Na verdade, o leasing, se tu for ver para o longo prazo, né, ele acaba ficando mais caro do que financiar. Então, indo para o nosso quadro aqui, né, que eu estou usando, agora estou usando bastante, vários vídeos vão sair com quadro, que é muito mais fácil de botar por meio da edição depois, e fica mais fácil também de eu planejar o vídeo com tudo isso daqui, né. Mas eu botei aqui para comparar a parte de financiamento, aqui é pura matemática, não estou falando nada de, o que é mais legal de ter, ou o que é mais fácil. Aqui é matemática pura, né? Então, os dois é financiamento e o lease, 48 meses, o que seria 4 anos, né? O sales price, que vai ser igual. Esses dados eu acabei de pegar no site da Kia. Com o que é um Kia Seltos aqui, que é o carro que a gente comprou. Então, eu acabei de pegar há meia hora atrás. Então, é mais atualizado, não pode ser. O preço dele ficaria... Esse aqui é o EX Premium, a categoria deles, né? Que foi também o que a gente pegou. Preço ficaria 35.030, que é o mesmo preço. Até uma coisa que ficou meio estranha, eu acho que até já aumentou o carro, porque a gente acabou pagando mais barato do que isso. Mas, não sei, eu acho que talvez tenha aumentado já, se fizeram a revisão para cima. Mas, nesse caso, 35.030, mesma coisa os dois. Aqui é o monthly cost, que eu botei, o MC, mas basicamente o quanto tu pagaria por mês. Financiamento, $775 e lease, 396. Aqui vocês já conseguem ver por meio da matemática o quão mais affordable, o quanto cabe no teu bolso. Affordable cabe no teu bolso. Então, quanto cabe no teu bolso? É bem mais barato o teu custo mensal, né? Então, por isso que muita gente acaba indo pro lease, porque ele consegue ter quase $400 extra sobrando aqui todo mês, mas no final vocês vão ver que não é o que mais faz sentido. Aqui é o end value, que eles chamam, ou o custo quando, depois dos 48 meses, quanto tu tem que pagar para a Kia, no caso, para ficar com o carro, para o carro ser teu mesmo. Então aqui seria 19.253,85. Isso aqui tudo vocês podem checar no site da Kia, no site da Toyota, qualquer marca que for, eles vão ter uma calculadora lá, depois que tu selecionou o carro que tu quer, o modelo que tu quer, tu vai poder botar lá, se tu quer dar uma entrada ou não, tu consegue fazer vários tipos de simulação, eu até recomendo isso, é legal ficar brincando lá. Mas então, para o financiamento não tem, porque a partir do momento que acabou os 48 meses, o carro já é teu, então é zero aqui. Isso daqui é mais ou menos, eu botei o valor que ficaria mais ou menos daqui a 4 anos o carro, mas não faz muita diferença, porque como é o mesmo carro, vai ser o mesmo valor, então nem precisava disso daqui. Mas indo agora para a parte final, que é o custo total do carro mesmo, no caso do financiamento, 775,22 vezes 48 meses, né? Ficaria 37.200. Mas como é maior que o 35.030? É porque tem os juros do financiamento, né? Que no caso da Kia tá por volta, eu acho que 2,99 os juros por ano, né? Obviamente. Então, isso daqui, essa diferença é o custo dos juros mesmo, né? Então, ficaria 37.200. Para calcular o lease, vai ter que fazer o 396,12, que é a tua parcela mensal, vezes 48 meses, e mais o que tu vai ter que pagar no final desses 4 anos, né? Isso levando em conta que tu queira pagar, até eu vou comentar um pouquinho mais depois, né? Tu queira ficar com o carro. O custo total ficaria, então, 38.267,61. Então, já mais caro que o financiamento. Apesar de ter uma parcela menor todo mês, no final das contas ele fica mais caro. Assim, a diferença é muito grande? Não, é uns $1.000. Então, sei lá, não faz muita diferença. Outra coisa de se levar em consideração, quando acaba os 4 anos, isso daqui tu vai ter que pagar em cash, né? Os quase $20.000, tu vai ter que chegar lá na Kia, fazer a transferência e pagar. Se tu quiser financiar isso daqui, aí é que entra o problema, pode ficar ainda mais caro o negócio, porque tu não vai pegar o 2,99 de financiamento que a Kia tem, que é um financiamento melhor, tu vai ter que pedir daqui a pouco para um Scotiabank, para um TD, para um banco normal. E um juros normal nos bancos estão em torno de 5% hoje em dia. Até porque eu trabalho com isso, eu vejo vários financiamentos todo dia. Uma média, assim, vão botar por 5%. Se tiver um credit score bom, ok, tudo certinho, 5%. Se tiver pior ainda, talvez o custo aumente bem mais aqui, né? Mas se tu daqui a pouco vá falar, esses 20 mil aqui, eu quero pagar, dividir ele em 12 meses só para dar uma folguinha, para tu conseguir pagar, né? Daqui a pouco tu não tem o dinheiro inteiro, daí tu botar o custo de 5% ao ano,
já eleva o custo total aqui para 38.789,76. Então já fica mais caro. Se tu quiser dividir esse valor aqui daqui a pouco em 2 anos, em 3 anos, o custo ainda vai aumentar mais ainda por causa que tu vai pagar mais juros. Essa foi um pouco da parte da matemática para mostrar que, apesar do lease ele ter uma parcela menor todo mês, no final das contas, se tu quiser manter o carro, ele vai ficar mais caro no longo prazo. Tem algumas outras coisas de o porquê a gente não ter pego o lease. Porque apesar de ser mais caro, tu vai ver, é $1.000, não sei se vale tanta pena. Não é tão mais caro também, não vai ser completamente diferente, o custo muito maior. Não, vai ser um pouquinho a mais. Mas outras coisas que eu não gosto muito do lease. Primeiro, um financiamento, a gente pegou 48 meses, igual eu mostrei ali na matemática, mas a gente vai querer pagar antes. Eu quero pagar no máximo 3 anos, se der antes, melhor ainda. E isso é uma coisa boa do financiamento, porque tu vai botando dinheiro ali, vai reduzir o valor de custo, porque tu vai deixar de pagar o custo de capital, né, que é o 2,99 ao ano, e tu consegue ter daqui a pouco o carro em 3 anos, e depois que eu paguei os 3 anos, o carro é meu e eu posso ficar, nosso plano é ficar, sim, quase uns 8, 9 anos com o carro se der, né? Então o resto vai sair tudo de graça ali, entre aspas, porque eu já paguei o carro, né? O lease, por outro lado também, tem algumas limitações que eu não gosto dele. Por exemplo, tu vai ter um limite de quilometragem. Tu não vai... Depende, claro, tu pode selecionar lá, se tu quer 15 mil por ano, 20 mil por ano, e depende do teu lifestyle, igual eu falei no começo do vídeo, se tu vai querer viajar um monte, se tu vai botar muita quilometragem, se tu usa para o trabalho ou não, isso pode ter implicações maiores, porque se tu passar do limite que eles botaram, tu vai começar a pagar, vamos supor, 15 centavos por quilômetro a mais, ou alguma taxinha por quilômetro a mais que tu passar, então tu não tem tanta liberdade. Outra coisa do lease é que tu tem que contratar o seguro que eles pedirem, então eles vão ter um requerimento, tem que ter no mínimo tanto de cobertura para contra terceiros, o mínimo de tanto para isso, então é uma coisa que tu meio que tem que aceitar também. Então tu não tem mais tanta essa liberdade, até porque eles estão te emprestando o carro, então eles têm realmente o direito de falar, não, tu tem que ter um mínimo de cobertura de tantos dólares lá, né? Então tu tem um pouco menos de liberdade nesse caso. Eu li também na internet que tem muita gente que fala que quando tu vai devolver o lease, o carro, se tu não quer ficar com ele, as concessionárias normalmente elas vão, se o carro não tiver no padrão de qualidade deles, como eles chamam que não foi muito bem cuidado, eles ainda podem te cobrar taxas extras de tem um arranhão acima da média aqui e daí por isso tu vai ter que pagar tantos dólares a mais. Então tem várias taxazinhas assim no meio do caminho que podem acabar ainda aumentando mais esse custo do carro, né? Então, para resumir bem o vídeo, para quem eu indicaria pegar o lease e para quem eu indicaria pegar o financiamento. Se tu é uma daquelas pessoas que gosta de trocar o carro a cada 2, 3 anos, sempre gosta de ter o último modelo com novas tecnologias e tudo mais, eu acho que o lease vale a pena para ti. Porque daí tu não precisa pagar o valor ali, no caso os 20 mil dólares, né, que é o buyout, quando acaba o teu lease, e tu só vai para outro lease e pega um carro 100% novo pelo praticamente a mesma parcela lá de 400, 500 dólares por mês, talvez até menos, dependendo do tipo de carro, né, modelo e tudo mais. Então, se tu quiser ficar trocando o carro toda hora, talvez valha a pena mais o lease, porque daí tu não precisa botar muito dinheiro, né? Tu vai pagando tuas parcelas. Eu não acho muito inteligente ficar fazendo isso, porque não acho muito inteligente ficar trocando de carro muito tempo. A gente acabou comprando um carro novo porque não tinha nenhuma opção de carro usado aqui do nosso modelo e os que tinham era muito perto do valor do carro novo, então era 2, 3 mil dólares de diferença, por causa que esse mercado tá meio doido, né, como todo mundo sabe, a gente acabou optando para comprar um carro novo que para nós valia a pena dar aquele upgrade só por 2, 3 mil dólares a mais. Mas não é uma coisa que eu recomendo toda hora tu ficar mudando. A nossa ideia não é ficar daqui a 3 anos, pegar e vender aquele e comprar um novo, porque tu desvaloriza muito quando tu fica trocando de carro toda hora, principalmente carro novo. Então não é uma decisão financeiramente muito boa. Além disso, que se tu ficar trocando de lease a cada 2, 3 anos e nunca comprar um carro, tu acaba tendo que, para sempre, tu vai ter um pagamento de carro, né?
todo mês tu vai ter 500 dólares ali, vamos botar uma média, né? E tu vai ter praticamente para sempre até tu decidir comprar realmente um carro, né? Então não sei se vale muito a pena. Seria o único cenário que eu recomendaria o lease, mas mesmo assim eu não sei se vale a pena ficar trocando de carro toda hora assim, né? Agora, se tu quer ficar mais de 2, 3 anos, quer ficar, eu quero comprar um carro novo, tipo igual a gente tá pensando, quero comprar um carro novo e eu quero usar até 150 mil, 200 mil quilômetros aí, até dá para usar, vamos usando o carro. Então daí vale mais a pena o financiamento, igual eu acabei de mostrar ali, porque depois de 4 anos, só nos 4 anos já valeria a pena, igual eu mostrei ali, ficaria uns $1.000 mais barato. E depois dos 4 anos, tu não vai pagar mais, obviamente, nenhuma taxa. Então daqui a pouco tu fica 8, 9 anos com o carro, os 4 primeiros anos tu pagou ali o teu financiamento e depois tu não vai pagar financiamento, né? Só a parte de manutenção, seguro, essas coisas todas, né? Então eu recomendaria daí a parte de financiamento, né? Eu ainda quero fazer alguns vídeos sobre carros usados, qual seria um carro mais barato para quem está chegando aqui no Canadá. Isso tudo vai sair logo em seguida, mas eu acho que para o vídeo de hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de comentar, até porque não é minha área de expertise, digamos assim, né? Não é uma área que eu conheço um monte, eu tive que pesquisar por causa da compra que a gente queria fazer, mas ao mesmo tempo também não sou o maior expert dessa área. Se alguma coisa faltou ou tem alguma dúvida em relação no teu caso, só botar aqui ou mandar lá no Instagram, @aquelecouple, que a gente tenta responder, tenta adicionar, bota comentário a mais aqui na descrição e a gente vai vendo e vai daqui a pouco fazendo updates aqui no vídeo e daqui a pouco até gravando um novo, não sei, mas e ajudando, né, o pessoal com casos mais específicos. Mas por esse vídeo é isso e até a próxima.